Salve, salve, seus resenheiros, tudo bem com vocês? Nós aqui para mais um vídeo aí, e pela primeira vez no canal aí também, com novidade dessa vez aí, vamos falar sobre Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que teve um amistoso aí há poucos instantes aí, né, encerrado aí contra a França aí. A gente vai trazer algumas informações aí e resenhar um pouco sobre esse jogo aí. Então, bora lá para mais um vídeo. É isso aí, galera. E aí, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Vamos aí começar com esse pós-jogo aí. Brasil 1, França 2. Mas antes da gente começar, já peço para vocês aí deixar aquele like. Quem não foi inscrito, estiver passando agora aí no vídeo aí, ficou no vídeo, tá curtindo a gente aí, se inscreve no canal para dar aquela força, compartilha aí com a galera. Quanto mais inscritos aí, mais visualizações para ajudar a gente vai crescendo aí para estar trazendo mais conteúdo para todos, beleza? Então vamos lá, John, fala aí. Ah, meu Deus. Eu quero começar primeiro aí com a polêmica, né, que assolou aí não só o Brasil, mas o mundo, né, que foi o lançamento do uniforme da seleção brasileira aí para a Copa do Mundo de 2026. E, cara, nossa resenha, canal totalmente anti-lacração, então brasa porra nenhuma. Aqui não tem essa de brasa não, é Brasil e ponto final. Nunca vi ninguém falando vai brasa, então aqui é Brasil. Então, isso posto, bora lá. Vamos falar sobre esse jogo aí, né? O uniforme Canary. É, pois é, aqui não tem essa de Canary, ó, anti-lacração, canal Nossa Resenha, então, sem aqui não vai. Mas assim, meninão, tava vendo que a CBF hoje postou como é que a gente fala? Ela postou um comunicado oficial, né? Falando que essas nomenclaturas do Brasa aí vão ser removidos aí do uniforme da seleção na Copa do Mundo. Então, para quem ainda não viu, né? Essa bizarrice aí, na parte de dentro da gola da camisa estava escrito Brasa e também nos meiões, né? Meiões escrito Brasa ali. Então a CBF já, por comunicado oficial, passando aí adiante de que vai remover então essa nomenclatura aí do uniforme da seleção e vai ser um uniforme normal, né? Uniforme do Brasil como tem que ser, né? Anti-lacração, que assim seja. E aí, vamos lá, né? Falar sobre o jogo então. E só pra complementar um pouquinho aí a respeito do uniforme, né? Faço da palavra da maioria que essa pessoa que criou aí o uniforme amarelo do Brasil, o uniforme número 1, assim como muitos falaram, eu também concordo. Nunca deve ter entrado num estádio para assistir um jogo sequer de futebol, cara. Porque te falar. Mas enfim, vamos falar do jogo que é o que importa, né? O Brasil vem passando por uma situação aí, cara, extremamente delicada. Acho que é uma situação meio difícil aí. Acredito que o Ancelotti ele não tem ainda uma base de time titular pro Brasil, viu, cara? E isso é preocupante, porque a Copa já tá quase chegando já, mano. Então, o que eu vi é um pouco nesse jogo aí contra a França, cara. Ainda é medonho, ainda assusta, cara. Para uma seleção, a única pentacampeã ainda, né? Ainda, porque o Brasil se sustenta nisso já há mais de 20 anos, né? E vai continuar se sustentando, a gente sabe muito bem disso, mas enfim. Realmente, o Brasil ainda está com um time complicado de ver, de acompanhar, de você ver nitidamente que não está encaixado, não está entrosado. A gente só terá mais um amistoso aí antes da Copa do Mundo, né, que vai ser contra a Croácia na próxima terça-feira. A previsão também era esse jogo de hoje contra a França aí. E assim, cara, realmente é muito pouco tempo para trabalhar esses caras aí. A gente já sabe que dessa última convocação do Ancelotti aí, eu acho que uns 70% desses jogadores convocados aí estarão na Copa, né? Representando o Brasil em mais uma Copa do Mundo. E aí tivemos aí alguns cortes, né? Nessa última convocação para esses amistosos aí, que foi o caso do goleiro Alisson, né? Que o Ancelotti chamou o Hugo Souza aí do Corinthians para repor a posição. Aí tivemos também o corte do Marquinhos. E tivemos mais um também, que agora eu não me recordo de cabeça quem é que foi. É o Gabriel Magalhães.
Isso, Gabriel Magalhães, jogador de defesa. Tanto que, com isso, fez com que o Léo Pereira atuasse como zagueiro titular nesse jogo contra a França. E, cara, que dó do Léo Pereira, viu? Que dó. Eu não assisti o segundo tempo, só consegui assistir o primeiro tempo, confesso. Mas, assim, o pouco que eu vi... O pouco não. O primeiro tempo que eu acompanhei, cara, aí você vê como é ruim para um jogador que joga em nível muito inferior ao nível europeu, quando ele pega um jogador de nível europeu e que jogam nas principais ligas e disputam os principais campeonatos, né? Porque uma coisa é você estar aqui no Brasil, jogando aí no Maracanã, com a sua torcida a favor, pegando atacantes de médio para baixo, e aí você, da noite pro dia, pega um Ekitike, pega um Mbappé, pega um Olise, pega um Dembélé. Então, assim, cara, isso são só alguns nomes desse elenco estrelado da França, que para mim vai aí disputar e tem enormes chances aí de levantar mais um caneco de Copa do Mundo, cara. Então, franco favorito aí a seleção francesa. Eu acho que como franco favorito aí também eu posso colocar a Espanha. São as únicas duas seleções assim que eu tenho visto aí jogar que realmente tem futebol de nível campeão. Hã? São duas seleções que a gente pode falar que vão brigar aí pelo título aí, porque as que estão jogando melhores. Exato, cara. Aí tem algumas ali que correm por fora, né? Caso da seleção de Portugal, a própria Inglaterra também acho que corre por fora. A Argentina também, por ser a atual campeã, mas está com um elenco também muito envelhecido, então acho que vai ser pesada essa Copa do Mundo aí para a Argentina. E, cara, Brasil, não boto muita fé. Infelizmente, é o que a gente tem, são esses jogadores que aí estão, como eu falei, minha opinião, acho que 70% dessa convocação de agora é o que vai estar na Copa e representando o Brasil. E, cara, não tem muito o que fazer, é treinar com esses caras aí, tentar encaixar o time e chegar o mais longe possível. Acredito que, se der muita sorte, pode ser que chegue nas fases finais. Acredito que o Brasil, no máximo, quartas de final pega. Além disso, já acho impossível praticamente. Mas enfim, tudo pode acontecer, né? Então, vamos lá, vamos falar mais um pouco desse jogo aí que terminou em 2-1 para a França. É isso aí, né? Dispensa comentários, né? O Mbappé, autor do primeiro gol. Golaço, né? Com um a menos, com um a menos. Eu tava acompanhando o jogo aí. O narrador eu vi ali uma troca de passes ali do time francês ali. Logo depois que estava com um a menos, foi logo depois que perderam um jogador e na sequência eles fizeram com o Ekitike o segundo gol. Então ali o narrador ali numa troca de bola, numa troca de passes do time francês ali na lateral, o narrador falou, pô, toca muito bem a bola nesse time da França. Eu vou elogiar aqui os caras aqui para dar aquela secada, né? E dito e feito, cara, ele terminou de falar, a França foi e fez o gol. Então eu dei risada, muita risada nesse comentário. Mas assim, no segundo tempo, cara, com a entrada do Luiz Henrique no lugar do Rafinha, eu vi que a seleção até tomar o segundo gol, a seleção ela tinha dado uma melhorada. A seleção brasileira tinha dado uma melhorada, já estava dando mais dor de cabeça ali, o Luiz Henrique estava dando muita dor de cabeça para a defesa francesa. Mas aí veio o gol, né? O gol do Ekitike. Acho que deu uma leve desanimada na seleção. Sim. Tanto que o Brasil ficou com uma a mais desde os 10 do segundo tempo, se não me falha a memória. E mesmo assim levando muito pouco perigo ali pro time francês. E tanto que o gol do Brasil que diminuiu o placar foi já com mais de 30 minutos do segundo tempo e um gol ali de zagueiro, né? O Bremer fez o gol ali para diminuir o placar, mas... E ainda tinha tempo, tá? Ainda tinha tempo do Brasil conseguir pelo menos um empate, cara, um a mais. E você não viu o Brasil esboçar uma reação sequer, não viu o Brasil pressionando para tentar buscar pelo menos sequer um gol de empate. Então é por isso que eu falo que é preocupante a situação da seleção brasileira. Em dado momento do jogo, a torcida pedia, cantava, gritava o nome do menino Ney, né, no estádio. E assim, cara, não sei
vou ser bem sincero pra você, John, não sei se o Brasil ele é pior com o Ney ou sem o Ney, cara. Porque é difícil, cara. É difícil. Claro que foi um amistoso aí com a França, mas eu, em particular, eu prefiro ver a seleção fazer amistosos contra seleções mais fortes. Claro, Ou até a favor disso. a gente vê, porque é ali que a gente vê realmente em que nível que tá esses jogadores, esses atletas que estão sendo convocados. E, cara, outra coisa na minha opinião aqui, rapidinho, para falar aqui de Vinícius Júnior e Rafinha, são totalmente diferentes daquilo que a gente vê no Real Madrid e no Barcelona. Quando eles estão vestindo a camisa da seleção, cara, não tem aquele mesmo futebol nos seus respectivos clubes. Então eu acho que eles estão deixando muito a desejar, cara. Vinícius Júnior, ele é muito decisivo no Real Madrid, mas eu ainda não consegui ver ele assim na seleção brasileira. O Rafinha também, no Barcelona, na minha opinião, é fora de série. Ele vem jogando muito bem no Barcelona, mas, cara, não sei. Chega na seleção brasileira, não encanta ver eles com a camisa da seleção brasileira. Cara, você já disse tudo, né? Você cantou uma bola aí que realmente é importante a gente comentar aqui, porque, de fato, são dois jogadores aí que nos clubes são decisivos, são caras que decidem jogos, tanto com passe quanto com gols, e na seleção brasileira esses caras eles não conseguem reproduzir o que eles são no clube. Aí tem aquela máxima, né, de tipo, então por que o Ancelotti ele não monta um time em função dos dois? Mas, cara, será que vale a pena você montar um esquema tático, montar um time em função desses dois jogadores? Acho que as peças que esses caras também têm nos clubes fazem total diferença. E a gente, assim, falando no caso do Rafinha pega o Barcelona aí, cara, com um ataque que tem ali no Barcelona, sabe? É um time novo. Claro que tem alguns jogadores experientes aí, como o caso do Leva, né? Lewandowski aí também, jogador bem experiente, cara, multicampeão, mas assim, a maioria do elenco do Barcelona é um elenco jovem, então são jogadores ali que a gente tem o próprio exemplo do Lamine Yamal, né? Que é um jogador ali que inferniza qualquer defesa adversária e faz com que esse futebol mais vistoso do Rafinha aí seja também muito presente no jogo do Barcelona, né? Nos jogos do Barcelona. E o Vinícius Júnior, cara, também joga num elenco estrelado, né? O cara joga, olha pro lado ali, ele vê Mbappé, aí ele vê Tchouaméni, aí vê Arda Güler, ele vê uma série de jogadores ali, cara, que não tem a mesma qualidade que tem na seleção do brasileira. Então, assim, já também entrando na seara aí que você falou da questão do Neymar, cara, aí é que tá. Fica aquela reflexão que a gente tem que fazer. E eu penso assim, se o Neymar for convocado para a Copa, numa situação hipotética aqui, e for aquele cara que vai ser utilizado da metade para o final do jogo, de repente para decidir algum jogo, desde que ele esteja com a cabeça focada na Copa, no jogo, em ganhar, em vencer e se consagrar, pode ser que ainda tenha algum suco para sair dessa laranja aí, entendeu? Tipo assim, se a gente espremer bem, essa laranja ainda sai algum suco dali. Só que, cara, vendo o que a gente tem visto aí pelo Santos, o cara não tá conseguindo desenvolver aqui no Brasil, cara. O cara não consegue jogar no Santos. O cara não consegue desenvolver no Campeonato Paulista, que a gente já viu que é um nível baixíssimo. O cara não consegue desenvolver no Campeonato Brasileiro, que também tem um nível baixo. Agora vão entrar as outras competições também. E assim, já dizem alguns aí que do nicho, né? Que tratam aí do Santos Futebol Clube, que jogos que têm viagens muito longas, ele não vai jogar. Tudo em função dessa questão de preparação para de repente estar na convocação para a Copa do Mundo. Ou seja, o cara não vai ter muita minutagem para a Copa do Mundo. Aí será que esse cara vai render fisicamente, sendo que ele já não está jogando? E se ele render fisicamente, será que ele vai aguentar o ritmo das partidas a nível de Copa do Mundo? Sendo que dentro do Brasil, jogando pelo Santos, o cara não está conseguindo? Então são dúvidas que eu tenho assim na minha cabeça que fazem pensar, será que vale a pena? Sabe? Aí é que tem que colocar na balança, e é muita coisa a se pensar. Mas assim, cara, eu acho que
A nível técnico, a seleção está em ótimas mãos. Carlo Ancelotti aí é um dos técnicos consagradíssimos aí do futebol mundial, na história do futebol. Cara muito campeão, muito competente. Não é à toa que tem todos esses títulos aí que ele conquistou ao longo da carreira. Mas assim, cara, é muita coisa a se pensar. A gente sabe que tanto para um lado quanto para o outro, convocado ou não, o Neymar, ele vai receber críticas. E aí cabe a ele fazer com que essa engrenagem funcione dentro de um esquema que a gente sabe que vai ter que ser montado meio que em função do Neymar, para que ele consiga, dentro das limitações, que a gente sabe que ele tem muita limitação hoje, principalmente física, ele consiga fazer alguma coisa em prol da seleção. Então, assim, é muita coisa a se pensar. Hoje, eu falo, não levaria. Mas aí é a minha opinião. E aí vocês aí, pessoal, que tá acompanhando o vídeo, deixem nos comentários de vocês aí o que vocês pensam a respeito dessa convocação ou não do Neymar para a Copa do Mundo. E aí, Vitor, pode seguir seu comentário aí. Assim, referente ao Neymar, eu vou ser bem direto, cara. Eu sou a favor do fim da Neymar dependência. O Brasil ali, a seleção brasileira tem bons jogadores, sim, para estar vestindo ali a camisa da seleção numa Copa do Mundo. Claro que o que eu vi hoje foi pavoroso. E eu também penso assim, será que se o Neymar for convocado e seria titular? Seria reserva? Porque assim, se ele for titular, a gente pode pensar que, tira um pouco do peso e da pressão, tanto do Vinícius quanto do Rafinha, que eu acho que eles se sentem muito pressionados, porque se o Neymar vai numa convocação e ele vai como titular, eu acredito que a pressão vai mais nele. Sim. Vai mais nele. E ele é o taxado de craque hoje na seleção brasileira. Então, assim, eu acredito que se ele vai para uma possível Copa do Mundo daqui a pouco, se o Ancelotti acaba convocando ele vai para a Copa e vai como titular, tem condição de ser titular, eu acredito que diminui sim um pouco da pressão no Vinícius Júnior e no Rafinha. Claro que, cara, isso não é parâmetro, porque na última Copa a gente viu que os três jogaram juntos, e mesmo assim, na minha opinião, pelo que eu me lembro, Vinícius Júnior e Rafinha também não foram bem. Mas assim, primeira Copa dos dois, é a primeira vez disputando uma Copa do Mundo. Será que agora, dessa vez, não seria diferente? Será que os dois não teriam uma certa leveza para jogar mais fácil com o Neymar ali, recebendo toda a carga, toda a pressão dos times adversários? Porque querendo ou não, a gente fala, a gente vê, não tá jogando o que a gente esperava que fosse jogar aqui no Santos, aqui no Brasil. Realmente não tá jogando. Mas, cara, será que se ele não for na Copa, será que se ele não for convocado, será que o Neymar não viria a jogar bem? Jogar bem? Será que não seria um ânimo a mais também pro Neymar? Então, cara, são inúmeras dúvidas que a gente tem. Não dá pra cravar também que se o Neymar for convocado, o Vinícius Júnior e o Rafinha vão ficar mais leves, mais soltos para desempenhar um melhor futebol. Porque pelo que a gente vem vendo atualmente dos dois, é isso, cara. Jogam muito mais, são muito mais decisivos pelos seus clubes do que na seleção. Então, gera muitas dúvidas. E vou ser sincero, eu não queria estar na pele do Ancelotti agora, porque é difícil. É difícil o papel que ele tem agora em mãos aí para definir aí quem ele vai convocar. Eu acho que é muito difícil. Assim como eu concordo com você, que 70% aí do time ele já tem certeza de que ele vai levar. Mas mesmo assim, cara, é uma responsabilidade muito grande e com certeza ele tá quebrando muito a cabeça com essa seleção brasileira aí. Com certeza, cara. É complicado. E você foi perfeito na sua colocação em relação ao Neymar, se for convocado. Como que vai ser essa questão dele dentro de campo, né? Será que vai ser titular? E aí também é aquilo, se não for titular, será que vai ficar com birra? Sabe, é muita coisa a se pensar, cara. É muita coisa a se pensar. Então, como você também falou, foi perfeito aí na colocação, é difícil aí a situação do Ancelotti. Cara, qualquer um dos caminhos que o cara optar, ele vai ter crítica e vai ter aplausos, né? A gente sabe como é que é a mídia esportiva aqui no Brasil também, essa mídia
essa mídia porca aí que a gente acompanha aí, tanto em canais nichados, quanto na própria televisão. Então, assim, a gente sabe que tem aqueles caça-clique, sabe? É complicado, cara, é complicado. Então, assim, todo mundo vai dar pitaco, a gente sabe muito bem como é que funciona a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Então, é muita coisa a se pensar, mas fica aí a nossa opinião, né? E agora vamos aguardar esse próximo jogo aí contra a Croácia, né? Croácia que é também uma grande pedra no sapato do Brasil. E vamos ver se pelo menos esse amistoso aí o Brasil consegue alguma coisa a favor, né? Porque fazer esse último amistoso bem, e aí quem tá correndo por fora e por alguma vaga também, cara, mostrar que tem condições de jogar uma Copa do Mundo. Aí, como você falou também do Rafinha e do Vinícius Júnior, lembrando que dessa primeira Copa que eles disputaram de 22 para cá, nesse meio tempo aí o Vinícius Júnior não foi premiado como o melhor do mundo, né, cara? Então, assim, se um cara desse ainda sentiu o peso de jogar uma Copa do Mundo, pô, o cara já joga no Real Madrid. Todo ano tem Champions League. Todo ano brigando por vários títulos. O cara já foi melhor do mundo. Realmente não, voltou a jogar em boa fase. Tá numa boa fase. Então, assim, se o cara sentiu o peso, meu amigo, olha, pega o seu bonezinho aí e pega pra sair, cara. Dá a vaga pra outro que tá com sangue nos olhos, pelo menos, né? Porque acho que já tem que estar com casca já pra jogar uma Copa do Mundo e jogar indo pra cima, cara. Com a mesma pegada que ele tem no Real Madrid. Mas enfim, vamos aí aguardar aí o que vai ser desse próximo amistoso então contra a Croácia, né? E só para encerrar o papo do Neymar, com certeza a gente vai ver muito jornalista e até mesmo muito torcedor aí falando, não, leva o Neymar, mesmo que não seja titular, ele é bom de vestiário, o pessoal ali gosta dele, então vai ser muito importante o pessoal ter ele ali no vestiário, ali, dando uma moral, dando uma injeção de ânimo pro grupo. Com certeza a gente vai ver muito isso ainda pela frente, até a convocação da Copa, né? Mas enfim, cara, da minha parte referente ao jogo de hoje é isso. Vou me preparar aí e acompanhar a seleção aí até o jogo de terça-feira contra a Croácia, mais um jogo difícil. A Croácia, que é o atual carrasco do Brasil, na última Copa aí eliminou a gente nos pênaltis. Então vamos ver como que o Brasil vai sair nesse amistoso. Como você bem lembrou, o último amistoso antes da Copa. E cara, é aquilo, né? Se não for bem contra a Croácia, a torcida vai aí com uma pulga atrás da orelha para essa Copa aí com a seleção brasileira. Exato. Bom, vamos ver, né? Então a gente volta com mais aí depois desse amistoso aí contra a Croácia e também voltaremos com outros vídeos aí para vocês aí. E mais uma vez pedindo muito encarecidamente o seu like. Pessoal, não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar, indica aí pro seu amigo, seu parente que gosta desse tipo de conteúdo aí. Participa da resenha com a gente, pô. Deixa o seu like aí e vamos lá, vamos ajudar a gente aí a fazer com que o canal cresça. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aí que estão com a gente até agora. E é isso. A gente volta aí nos próximos vídeos aí durante a semana. Um abração a todos, galera. Boa noite. Valeu.